Olá, Oi, doutora Maria, Andréia. tudo bem? Tudo Olá, tudo jóia? bem com vocês? Gente, eu sou cirurgia plástica, meu nome é Mariana Freire, e eu vim aqui hoje conversar com a doutora Andréia, e ela vai falar um pouquinho pra gente dessa especialidade dentro da medicina, né, doutora Andréia? Tem que virar ainda, né? Ela não é uma especialidade ainda, mas tá em curso. É uma área, mas que ainda não está Ainda como não foi especialização. colocada como especialidade. Perfeito. Mas é uma área já reconhecida, Sim, que é utilizada, conhecida no CFM, pelas Bastante nossas tempo. instituições, já existe há bastante tempo e é fantástica. E, doutora Andréia, eu gostaria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa especialidade, qual que é a finalidade dela, né, desse tratamento, né? Explicar um pouquinho para as pessoas que não conhecem sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Bom, a oxigenoterapia foi descoberta há muito tempo, há mais de 100 anos, né, em mineradores que tinham lesões e que usavam oxigênio quando eles precisavam descer para fazer a coleta dos minérios, e o médico que cuidava deles observou que as lesões dessas pessoas elas cicatrizavam muito rápido, e ele começou a ver que tinha alguma coisa ali, e ele entendeu então que era o oxigênio usado como medicamento. Uma profundidade grande da mina, né, no lugar onde eles iam, eles usavam oxigênio lá porque eles sentiam falta de ar, e lá eles estavam numa pressão atmosférica diferente. Sim. E assim eles descobriram que o efeito maior era causado pelo oxigênio. Perfeito. E aí foi evoluindo e eles criaram as camas hiperbáricas, onde você pressuriza o paciente, aí você dá o medicamento por um tempo, né? Foi tudo calculado, foi tudo sendo estudado, e eles foram percebendo que os ferimentos, as feridas, as lesões, elas tinham uma recuperação e elas cicatrizavam, né? Então foi assim. E aí os estudos foram e começaram a se fazer até protocolos para tratamento de pessoas que têm comorbidades. Interessante. Né? Que o grande negócio da cicatrização é ter nutrição celular. Essa nutrição ela é feita pelo sangue, né? E o sangue leva oxigênio e outros nutrientes também para os tecidos, né, no nosso corpo. Isso faz com que a magia aconteça, porque é quase uma magia mesmo. Sim. Ajuda muito no Você edema. aumenta, né, a concentração de oxigênio naquela região, né? Principalmente quando você tem uma ferida, você vai ter uma baixa de oxigênio naquela região, e com essa terapia, com essa pressurização, a forma como você entrega o oxigênio, você aumenta essa oxigenação até esse tecido, né? Pense, um tecido que acabou de operar, ele vai inchar, né? Sim. Aí os vasinhos são pequenos, aí eles vão começar a ter dificuldade de levar a nutrição até as células. A gente secciona, né, também alguns vasos, né? Alguns vasos são cortados, eles são cauterizados, e isso faz com que esse retalho, esse tecido, esse ferimento, ele tenha dificuldade para ele se recompor novamente, e ele se reestruturar e fechar e fazer a cobertura. Quando você inicia com a oxigenoterapia, você dá energia para as células. É uma mágica celular mesmo. E aí você consegue fazer com que as células trabalhem com energia, Sim. que é o que o oxigênio leva para as células, para que ela faça a função dela. A função dela, seja qual for, é de cicatrização, é de pele, todas as células vão receber o benefício do nosso corpo. Todas vão funcionar muito melhor, né? Vão estar otimizadas. Sim. Por conta da terapia. A gente vira um refrigerante de oxigênio. A gente não sacode ninguém aqui, tá, gente? Mas é como se eu diluísse o oxigênio no sangue, e ele então chega até os seus tecidos de uma forma pura, 100%. Isso faz com que tenha todos os benefícios, que é o efeito bactericida, o efeito de energização da célula para poder funcionar, o efeito de migração de polimorfonucleares para que haja a limpeza, a absorção, todo o funcionamento celular, assim, minúsculozinho, é otimizado, e assim o tratamento é assim que ele ajuda. E assim, eu trabalhei, né, no Queimados, a doutora Andréia me conhece já há algum tempo, desde a residência, e também no período que eu estava pela cirurgia geral, foi o primeiro contato que eu tive com a oxigenoterapia hiperbárica, né, para os pacientes com feridas complexas.
E realmente a gente percebia que era uma evolução muito mais favorável, respondia melhor ao antibiótico, ao tratamento cirúrgico. Muitas vezes a gente percebia nos pacientes de queimados, né, que a gente tinha uma colonização desses pacientes que precisavam de múltiplas cirurgias, de enxertia, perdiam todos os enxertos. E quando a gente ia para essa terapia, encaminhava o paciente, a gente conseguia depois ter uma pega, né, do enxerto, dar certo o tratamento desses pacientes. E hoje eu atuo mais com a cirurgia plástica estética. E existe benefício também da oxigenoterapia hiperbárica para os pacientes em cirurgia estética, doutora Andréia? Sim, com certeza. Olha, veja, as pessoas podem ter comorbidades, né? Sim. Tem intenções de estética, de reformular o corpo. Fazer uma cirurgia, né? Então a paciente tem às vezes alguma doença, né? Diabetes, hipertensão, você estava explicando para mim, né? Tireoidopatias. São doenças que causam doença vascular. Não é uma doença, mas é um fator. Causa doença vascular no nosso corpo. Então, o nosso tecido, quando as pessoas têm essas doenças, mesmo que elas tratem, mesmo que elas usem a medicação, mesmo que esteja controlado, há um certo comprometimento vascular. E quando você utiliza o tratamento para associar no procedimento, você percebe que melhora muito a qualidade, reduz o tempo de cicatrização, você consegue tirar o edema rápido do tecido. A recuperação do paciente. A recuperação. E atua como um todo, melhora a pele, o cabelo, melhora o ferimento, cicatriza, a cicatrização tem uma melhor qualidade, se reestrutura com mais facilidade. Porque quanto mais fácil for a cicatrização acontecer naquele lugar, mais bonitinha vai ficar a cicatriz. Exatamente, porque às vezes tem muita tensão. Se você tem muita tensão, diminui a oxigenação. Então, se você vai para uma terapia como essa, que você otimiza a oxigenação dos tecidos, com certeza também tem toda uma lógica de melhorar, inclusive, a cicatrização. Isso. Pensando nesse sentido, doutora Andréia, existem protocolos, então, para essas pacientes que têm essas doenças, né, essas comorbidades, né, que podem prejudicar a vascularização, da gente fazer esse tratamento prévio antes da gente ir para a cirurgia. Exatamente. Com a evolução da oxigenoterapia, foram se fazendo trabalhos, né, e pesquisando, e eles foram pegando os pacientes e colocando para fazer antes da cirurgia. E os protocolos eles determinam que o número de sessões para cada grau, para cada tipo de pessoa tabagista, hipertensa crônica, diabética, que tem problema na tireoide, usa medicação. A gente conseguindo, o tratamento ele faz a neovascularização, então, ou seja, gera novos vasos. Essa terapia ela faz com que o tecido ele fique com a irrigação, com a nutrição preservada. E aí ele consegue dar o grau máximo dele de recuperação. E diminuir os riscos, porque se esses pacientes, né, que têm alguma... Então, obviamente, né, gente, tem pessoas que têm problemas de saúde controlado, então, com remédio, tudo controladinho para poder submeter a uma cirurgia estética, né? Em alguns casos, sim, é liberado. E aí é muito interessante, como a doutora Andréia está falando, a gente otimizar ainda mais esse paciente para a gente reduzir ao máximo qualquer risco no processo de cicatrização. Então, achei muito interessante isso. E quantas sessões é indicado? Seria para o paciente? É importante passar numa avaliação prévia? Como que funciona, doutora Andréia? Assim, se o paciente vier em pré-operatório para mim, eu vou fazer o rastreio das patologias, vou fazer o exame físico, em acordo com o cirurgião, né? A gente define um plano, traça um plano de tratamento prévio, pós-operatório também, para que os casos são individuais, não tem como generalizar. Perfeito. Então, o tipo de cirurgia, se há cirurgia prévia no local ou não, se já foi mexido, se houve infecção na cirurgia anterior, tudo que dificulte a cicatrização, a gente avalia e aí a gente traça o plano de tratamento. E vai acompanhando e observando a resposta, fazendo um prontuário para que a gente tenha fotografias e a gente comprove que há uma evolução boa, uma evolução que faça com que o tecido cicatrize com boa qualidade. E vocês indicam, então, essas sessões prévias e, quando faz a cirurgia, algumas sessões também. E tudo isso seria preventivo, mesmo que não tenha nenhum sinal de dificuldade de oxigenação do tecido,
seria interessante fazer essa manutenção também nesses Sim. casos específicos. Porque o corpo, ele tem seus potenciais. Mas quando o seu corpo é submetido a uma agressão, que uma cirurgia é uma Sim. agressão, né? Ela é para um bem-estar, mas ela é uma agressão cirúrgica. Sim. O corpo, ele reage, né? Ele inflama, ele incha. Perfeito. E se já tinha uma condição ali que já era mínima, e eu vou e dou uma condição máxima melhor, a condição de final cicatricial é ótima. Então, é bem indicado, um plano bem traçado. Perfeito. O paciente retorna para a vida dele precoce, das atividades, né, dentro das limitações que a cirurgia requer, mas a parte da pele, da cicatrização externa, ela volta e ela é muito boa, se recupera. Mais rápida, você percebe Muito isso aqui rápida. com os pacientes. Muito rápido. Outra questão importante também, gente, que é importante a gente falar, complicações. Complicações, elas podem acontecer. Então, o ideal, a gente está falando do mundo ideal, né, que a gente consegue preparar esse paciente antes, nessas condições que a gente comentou com vocês, mas às vezes pacientes com outras condições que a gente não previu, o médico, né, que ia operar esse paciente não previu, pode ter complicações. E a oxigenoterapia hiperbárica também é muito interessante nesses casos, né, de necrose de areola, alguma necrose de tecido. Hoje em dia que tem sido feito lipos um pouco mais, vamos dizer assim, a gente pode dizer que o tecido fica mais fino, né, com essa questão de lipo HD. Então, hoje também tem um benefício importante e é importante começar precoce. Detectou o problema, quanto tempo depois eu devo começar essa terapia para ter sucesso? Eu acho que o sucesso da oxigenoterapia, numa lesão que precisa de ajuda, ela é tempo dependente. Tá. Quanto antes começar a percepção de um escurecimento, de uma lesão, uma cianose, sabe? Diminuição do preenchimento capilar, clínica ali está ruim, você já tem que correr atrás, porque depois que o tecido morreu, ele não volta mais. Aí a cicatriz vai aumentar, porque aquela parte vai sair, vai necrosar, vai virar uma casquinha, né? E o outro tecido ele vai ter que se recompor, que ele se recompõe obrigatoriamente. Mas quanto menor o esforço dele em se recompor for, melhor vai ser o resultado final. Então, detectou na sequência, no dia seguinte, ou no mesmo dia, se possível, né? O ideal seria no mesmo dia, mas no máximo no dia seguinte começar. Caso não tenha sido feito um planejamento anterior. Tá. Caso não tenha havido necessidade de ter sido feito esse planejamento. Caso a cirurgia ocorreu e houve uma complicação, por algum motivo. Sim. Não importa. Abrir um ponto, né? O importante é estar atento e sempre que houver uma dificuldade cicatricial inicial, uma lesão, um pós-operatório, o ideal é começar o quanto antes. Para casos também, agora eu até comentei aqui, uma dúvida até minha. Se você tem um caso de infecção, às vezes eu já vi casos, né, de pessoas ter prótese de mama, fez infecção e ficou mais complexo ali de tratar. É indicado também fazer? Houve algum grau. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, tem porta aberta? Porta aberta é incisão de pele, é ferimento. Tem corpo estranho envolvido na porta aberta? Prótese? Tem indicação. Porque a oxigenoterapia ela aumenta a penetrabilidade dos antibióticos, ela reforça o sistema imunológico, ela reforça o sistema de reestruturação tecidual, com os neutrófilos, os polimorfonucleares que fazem a limpeza, a higiene, a captação, a eliminação das bactérias. E ainda tem as espécies reativas do oxigênio que atuam no local do tecido e faz com que esse agente externo ele desapareça. Perfeito. Ele não tenha sucesso na sua evolução. Assim você previne aquela extrusão de próteses quando há uma infecção. Se você pegar no time certo e fizer o tratamento direitinho, associado aos antibióticos que forem necessários, é sucesso. Tem alguma contraindicação? Algum paciente que não possa fazer? As contraindicações, elas são mais relacionadas a limitações pessoais. Então, pessoas que têm pânico, não têm o tempo para vir ou a condução, mas especificamente só se a pessoa tiver um quadro de angina, seriam limitações físicas agora, um quadro de angina, não
acompanhada por um cardiologista, ou uma pessoa que tenha crises convulsivas não controladas, com um neurologista corretamente, ou pessoas que tenham bolhas pulmonares, seriam as contraindicações mais assim assertivas, né? Tem quadros mínimos, assim, pessoa que tem um dente, que tem um cisto, que pode romper porque com a pressurização dá alguma alteração, mas são mais essas contraindicações mais absolutas aí. Perfeito. Então tem muito mais benefício do que pode trazer algum prejuízo para o paciente, né? Se a gente for parar para pensar, né? Essa palavra eu aprendi aqui, a palavra do ser fantástico, mágico, é aqui, eu aprendi aqui. Você vê no seu dia a dia, né? As feridas complexas que chegam aqui. A magia. Sim, a gente está falando, obviamente, do universo da plástica, né? Que eu pedi para a gente conversar sobre esse assunto, que é a minha realidade, mas obviamente que a gente tem todos os tipos de pacientes diabéticos, né? Que tem aquelas feridas super complexas. Vocês pegam vários tipos de paciente aqui, vê realmente a mágica acontecer, aquelas úlceras crônicas, né? De decúbito, pacientes acamados. Então, realmente, a gente consegue perceber o benefício desse tratamento, né? Osteomielite, Mari. Quem falava que a osteomielite tinha cura? Exato. Antes era sempre a retirada do osso doente, né? A osteomielite tem cura, gente. Ela cura. A osteoterapia ajuda a cura da osteomielite. Porque assim, é muito difícil o tratamento com antibiótico chegar até o osso, né, doutora André? Então, achar que aquele osso estava comprometido. Com o tratamento, então, você consegue ver a resposta desse osso doente ao tratamento do antibiótico. Deixar essa pessoa inteirinha de novo. Ai, que legal. Lógico, tem as suas parcerias com os médicos ortopedistas, né, as condutas. Fantástico. Sim, porque a gente fala do mágico, mas não tem, né, tem todo um mecanismo que a doutora até explicou, e quando a gente olha, realmente é muito fantástico. Mas nunca você vai fazer um tratamento aqui e não vai otimizar com antibiótico ou os outros tratamentos que precisam ser feitos, mas essa de complementar, né, da gente trazer ele junto, e a gente falar isso para o paciente também, porque eu queria trazer uma especialista, uma pessoa que trabalha com isso, para falar essas informações para o paciente conhecer, porque muitas vezes a gente deixa de indicar, por exemplo, até estava comentando com ela, tem uma paciente diabética que eu vou conversar com ela sobre esse tratamento, eu já falei com uma paciente que é fumante, que a gente já colocou essa opção de tratamento prévio até para ela antes das cirurgias. Você tá combinando. Exato, mas essa paciente diabética eu não tinha parado para pensar, né? E a doutora Andréa me falou isso, falei, nossa, vou chamar essa paciente para conversar. E assim, quanto antes começar, o número de sessões será menor. Certo. Quanto mais deixar para depois, aumenta. Vai resolver? Vai resolver. A qualidade de cicatrização não tem garantia, a gente vai ter que acompanhar. Mas quanto antes começar, é melhor. Perfeito. Tudo que a gente faz antes, né? Tudo que a gente previne é muito melhor depois quando a gente vai fazer o tratamento. Eu falo isso para todos os pacientes. Falei, gente, prevenção é a chave do sucesso, né? E tem uma coisa, a algioterapia, por muito tempo, ela foi indicada como último recurso de tratamento. Sim. Porque na medicina nós temos leques de tratamento. Quando eu tenho um problema, eu visualizo ele e vejo o leque de tratamento que eu posso usar para essa pessoa. A algioterapia era sempre o último. Lembra muito, gente? Só ia quando nada mais dava certo, aí ia para a algioterapia. É isso mesmo. E hoje em dia a gente está conseguindo convencer as pessoas que a algioterapia não tem que ser o último recurso. Não espera ter o problema. Às vezes, né? Não precisa ser o último, ele pode ser usado junto com todos os outros recursos de tratamento para os problemas. Ele pode ser usado junto, tendo uma boa indicação, uma boa avaliação, um plano de tratamento, ela está muito bem indicada. Tem muitos trabalhos científicos também comprovando a eficácia desse tratamento, né? Muitos trabalhos. Foi crescendo ao longo do tempo, as pessoas foram se dedicando a isso. E assim, fora do Brasil já existe a Associação da Algioterapia para uso estético. No Brasil ainda não é permitido. Né? Olha isso, gente. Eu lembro que eu vi um bochicho que realmente que Madonna dormia numa câmera e pegava aquelas individuais. Será que é verdade ou não? A gente não sabe, né? Então, com certeza, sim. Você faz um procedimento estético, você precisa da sua recuperação celular. Sim. Se você der um remedinho, né, que é o que estimula aquela célula a se recompor, fazer o trabalho dela, ela não vai reclamar. Ela só vai agradecer. Com certeza. E o resultado é muito melhor em termos de cicatrização. Pense, é um tricô, né? Um tricôzinho que está se fazendo ali para unir as pontas. E ele precisa de ajuda naquela pontinha mais prejudicada ali que não está chegando o sangue direito
de uma forma bem oxigenada, energizada. Então, eu acho que a geroterapia ela é um recurso terapêutico fantástico. Que bom que a gente está podendo passar isso para mais pessoas, né? E também para outros colegas indicarem mais, como eu também vim aqui, já conhecia, mas acabei conversando com você, tendo uma ideia aqui e podendo oferecer um benefício ainda maior para outros pacientes, né? Recebo pacientes que me buscam a clínica espontânea, eles pesquisam no Google. Que E legal. eles chegam aqui para mim, às vezes até sem médico. Eles chegam porque eles ouviram falar, porque eles leram e eles trazem as pessoas da família com ferimentos que precisam de ajuda e nós abraçamos essas causas e se tiver que arrumar um médico para poder assumir alguma coisa junto a gente dá um jeito, a gente conhece as pessoas, né? Legal. E aí o paciente se sente abraçado, se sente acolhido e a gente consegue resolver esses problemas de cicatrização. E antes eram tão complexos, pareciam coisas impossíveis a gente resolver e hoje a gente consegue ter esse aliado super importante, né? Convivo com pessoas que têm lesões por anos, Sim. osteomielite por anos, que saem daqui curadas. Olha que bênção, né? Que dádiva a gente poder ter a medicina se desenvolvendo e oferecendo esse benefício para os pacientes, né? Doutora, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Acho que falamos bastante, né? Também acho. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom, tive muitas informações diferentes e novas que eu também não conhecia. Espero que vocês gostem também. Obrigada. Tchau, tchau.